Olá, boa noite. Bom, então chegou a hora da gente começar a nossa live de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Por que você acha que o seu companheiro não te valoriza, né? Sua companheira não te valoriza. Por mais que agora pode ter pouca pessoa aqui, depois esse vídeo vai ficar disponível, então isso vai conseguir chegar a muitas pessoas, né? Então, por que não me valoriza? Vou falar de mim. Por que meu companheiro não me valoriza? Ele não me dá o meu devido valor e eu acho que ele deveria me valorizar mais, mas eu não vejo isso no meu esposo, ele não me dá muita atenção e pronto, é o que eu mais escuto, né? E um dia, eu também tive todo esse problema comigo, no meu casamento, porque na verdade esse é um problema que sim, que muitas vezes é muito visível, né? E tá acontecendo mesmo, que o homem não dá atenção, ou a mulher não dá atenção. Mas muitas vezes isso é uma coisa particular nossa, né? É muito particular nosso, porque às vezes a gente está exigindo demais atenção, mas é porque em você está faltando alguma coisa, né? E é disso que eu quero falar hoje com vocês, pra gente conversar um pouco sobre isso, porque muitas vezes é essa falta de atenção que você não recebe, que eu não recebo, tá faltando em mim. É em mim. O problema muitas vezes não é o outro. Eu não estou dizendo que não é o outro, mas muitas vezes não é o outro. Somos nós mesmos o problema, porque a gente fica procurando atenção. A gente fica carente, fica querendo que a pessoa elogie, fica querendo que a pessoa nota. Claro que isso tudo é bom e isso faz parte do casamento, né? Mas eu quero falar de um outro assunto, um ponto X, que eu vou te fazer uma pergunta, né? Fazer aí pra Josélia, pra Dayana, pro Erenildo, que tá os dois juntos, então não sei quem tá aí. Você se dá atenção? Primeiro, eu te pergunto, você se dá atenção? Porque é uma pergunta de você refletir, né? Pra gente refletir. Será que eu me dou atenção? Será que eu acho que eu mereço? O que eu penso de mim? O que eu acho de mim? Isso é muito importante, porque se nós não nos valorizarmos, não é só nosso esposo ou a nossa esposa que não vai valorizar. É praticamente todo mundo, entendeu? Porque as pessoas, elas veem o seu comportamento, as suas atitudes, o que você fala, como você se comporta. E se você tem uma postura de valorização, de autovalorização, sim, eu me valorizo porque eu me conheço, eu sei quais são as minhas qualidades, eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu posso mais, e você vai conseguir passar isso para as pessoas, né? Vai conseguir deixar isso visível. Isso é muito bom mesmo. Então a pergunta hoje é: oi, Welda, tudo bem? Tá chegando mais gente aí na live, hein? Bom, então a pergunta hoje é: você se dá atenção? Primeiramente, nós como pessoas, individualmente, não vamos falar agora de um casal, nós temos que nos dar esse valor, né? E antes de começar aqui, né, falar mesmo, a entrar nesse assunto mais a fundo, eu quero ler dois versículos da Bíblia, porque eu gosto sempre de citar, porque a nossa vida, situações diversas, diferentes da nossa vida, estão ali na Bíblia, onde Deus nos ensina algo sobre aquela situação, onde Deus nos mostra como nos colocar diante de uma situação. E eu quero primeiro falar aqui sobre a mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Tem Provérbios 31, versículo 10. Olha, nós temos um valor
imenso para Deus, imenso. Então, daí a gente tem que tirar o nosso valor, que nós somos pessoas de valor. Nós somos pessoas que merecemos respeito, merecemos ser valorizadas, assim como nós mesmos temos que entender isso. E o outro versículo está lá em Isaías 13, 12. Farei que um homem seja mais precioso que o ouro puro e o mais raro do que o ouro fino de Ofir. Para você entender um pouquinho sobre esse versículo, o texto ele se refere ao valor. Fala do ouro, que como todos sabem, é um metal muito valioso e precioso. Ofir é cidade muito conhecida pelo trabalho de refinar o ouro. O ouro de Ofir era muito puro e valioso. Então, Deus diz o quê? Farei que um homem seja mais precioso que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então, nós temos que entender que nós somos preciosos, nós temos valor. Só assim, o seu esposo, a sua esposa, as pessoas que estão à sua volta vai conseguir entender o quanto você tem valor e vão começar a te dar esse valor. Então, antes de começar, porque teve um dia que eu expliquei isso, né, para uma pessoa e ela diz: ok, então a partir de hoje eu vou fazer do meu jeito, vai ser como eu quero e eu vou me valorizar. Não é isso que eu estou dizendo. Você não tem que ser mais que ninguém, né? Você não precisa ser como que eu vou dizer aqui para vocês, superior a ninguém, né? Principalmente ao seu esposo, à sua esposa. Não. Você apenas tem que entender o seu valor. Desde o momento que você entende o seu valor, vocês estão me entendendo? Que a partir do momento que você entende o seu valor, você é valorizado, né? Porque você conseguiu entender isso. Agora eu tenho outras perguntinhas aí para te fazer. O que você pensa de você? O que você está pensando? Pensa sobre você, né? Isso é muito importante, o que você pensa sobre você. Gente, porque a partir do momento que você pensa coisas ruins como eu não sou bonito, eu não consigo aprender, eu não consigo ser ninguém, eu não consigo ir adiante na vida, eu não consigo, eu não sou melhor, eu não sou bom, eu sou feia, sabe? Todas essas coisas negativas que vêm, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Você está dizendo para você mesmo que você é um fracassado, né? E que você não tem valor nenhum. E o que Deus diz? Que nós somos muito mais, que nós somos preciosos, somos valorosos. Eu até ensino isso muito para os meus filhos, que na Bíblia diz que Deus nos fez para ser fortes e corajosos, né? Então é isso que Ele nos fez para ser, e nós temos que acreditar nisso. Então você tem que ser forte e corajoso. Eu tô falando agora da parte de você não pensar mal de você, só pensar coisas de bem. E voltando aqui agora ao nosso assunto, o que você pensa de você? São palavras, são coisas boas ou são coisas ruins? São coisas que te dão valor ou te desmerece ou te desvaloriza? Isso é uma coisa para você pensar, né? Uma coisa que você deve pensar muito, né? Porque o que você pensa de você é o que as pessoas vão pensar sobre você. Então porque a partir do momento que você entende quem você é, que você tem valor, você consegue passar isso. Você consegue passar isso para o mundo inteiro, né? Porque aí você não vai aceitar menos, você não vai aceitar o desrespeito, a desvalorização. Isso é muito importante, até mesmo dentro da nossa casa, né? E peraí só um minutinho, que eu tô aqui. Ok. Então, a partir do momento que a gente entende isso, é muito bom. E uma das coisas que fez total diferença na minha vida, tá? Total diferença na minha vida foi eu entender isso. Porque hoje eu consigo entender dentro da minha casa, quando eu saio de casa, qualquer lugar que eu estou, eu consigo entender que eu tenho valor. Eu consigo entender
que eu sou preciosa, eu consigo ver o meu valor em mim. Então isso ninguém me tira mais, né? Porque Deus disse que eu sou. Então, a partir do momento que você vê isso, vou falar de novo, que você entender quem você é, que você tem valor, o seu esposo, a sua esposa vai entender também, ele vai ver isso em você. Ele vai começar a agir de forma diferente, porque ele viu que você merece mais. Ele viu que você merece mais respeito, mais atenção, mais cuidado. Então isso é muito importante, tá? Agora, outra perguntinha, né? A primeira pergunta foi: você se dá atenção? Pensa bem nisso, tá? Você se dá atenção? O que você pensa sobre você? Você se valoriza? Eu sei que a maioria são parecidas, mas faz a gente pensar um pouco sobre a nossa vida e refletir um pouco sobre o que a gente está vivendo e está passando, né? Você se valoriza? Você consegue entender isso? Você se dá o respeito, né? Porque o respeito, gente, você adquire aquele respeito do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. É você quem impõe esse respeito, é você quem dá esse respeito, né? Então você se dá o respeito ou você se permite ser desrespeitado, né? Dentro da sua própria casa ou fora dela. Você permite isso? Então também é para você pensar muito, tá? E você cuida de você? Ó, uma das coisas que faz muita diferença nas nossas vidas é a gente tirar um tempo para cuidar da gente. Eu falo em pequenas coisas, que é cuidar do cabelo, cuidar do corpo, da saúde, fazer um exercício, fazer as unhas, fazer algum esporte, qualquer coisa que você goste de fazer, né? E que você se sinta bem fazendo e que vai aumentar a sua autoestima. Então, a autoestima também faz parte da valorização. Se você se cuida, é porque você se sente valorizada, é porque você se valoriza. Então, quem se valoriza, cuida, né? Não só do interno, ele cuida também do externo, né? Porque você olha para você e você vê algo que você gosta, né? Eu até disse outro dia para uma moça, ela falando que estava um pouquinho acima do peso, que ela não estava gostando dela, que ela achava que era por isso que o esposo dela não estava dando atenção para ela. Mas não era por isso, né? Chegamos à solução, à conclusão, trabalhamos juntas e vimos que não era por isso. Mas eu disse para ela uma coisa: ó, hoje em dia você deve primeiramente se aceitar. Se você não se aceita, se tem algo em você que você pode mudar, que é uma coisa tranquila, que você consegue fazer, que é mudar uma alimentação, fazer qualquer outra coisa, faça. Isso demonstra que você se valoriza. Se você não tá bem, procura alguma coisa que te deixe bem, né? Que te faça bem. Porque a partir do momento, gente, que a gente olha no espelho e fala, eu gosto do que eu tô vendo, você tem plena certeza que o seu esposo ou a sua esposa também vai gostar do que tá vendo. Então, isso também é muito importante, né, no casamento. É a gente se cuidar, a gente se valorizar, se respeitar e, como eu disse, se cuidar, né? O que você acha que você merece? Sabe aquela frase, a velha frase, né? Você tem aquilo que você acha que você merece, sabe? Ela é um pouquinho assim, radical, mas ela faz um pouco de sentido. Ela faz sentido, na verdade, não um pouco, mas ela faz sentido. O que você acha que você merece, né? Então, você merece pouco, você merece muito, ou você merece um mais ou menos e tanto faz, tá tudo bem pra mim, tudo que vier tá bom. O que você merece? Olha, isso é em todas as áreas das nossas vidas, tá? O que você acha que você merece, você vai correr atrás e vai buscar. Se você merece respeito, você vai adquirir, conquistar esse respeito, que seja na sua casa, nos seus amigos, nos seus filhos. Ache uma forma, comece a se valorizar, comece a trabalhar isso em você e comece a impor respeito também, porque você é um ser humano, merece ser respeitado, independente de qualquer coisa. E busque isso, busque o seu merecimento,
Busque uma coisa que você gosta, sabe? Quando eu ficava muito assim para baixo, eu ficava muito carente, cobrava muita coisa do meu esposo, cobrava muito. Acho que hoje eu cobro menos, né? Eu cobrava muita coisa, mas era uma coisa em mim que faltava. O que faltava? Eu dedicar um tempo a mim. Porque o meu sonho sempre foi esse aqui, né? Tá trabalhando aqui, fazer o meu curso, ser coach, trabalhar com casais, trabalhar com pessoas, ajudando as pessoas a construir uma vida, ajudando as pessoas a se desenvolver e ver que tem uma vida além, né, do que só aquilo que a gente vive, que a gente pode ser mais, pode ser melhor, pode ter mais qualidade e é possível ter um casamento saudável, né, um casamento feliz, claro que não perfeito, mas feliz. E hoje eu estou me sentindo bem, eu me sinto realizada, eu me sinto valorizada, sabe? Eu me valorizo. Mas por quê? Porque um dia eu tava ali numa postura de, sabe, de desmerecimento, desvalorização, eu mesmo não olhava pra mim e eu ficava cobrando aquela atenção. Mas o problema não era meu esposo ter que me dar atenção. Ele me dava atenção normal, né? Como todo casal tem aquela atenção e tal. Mas eu precisava de uma mudança, eu precisava me valorizar. E você buscar os seus sonhos também faz parte de você se valorizar, né? Porque a partir do momento que você se realiza profissionalmente ou se realiza no que você gosta, em alguma coisa que você tem vontade de fazer, você se valoriza. Quer dizer que você está se valorizando mais como pessoa, né? Você está se colocando na sociedade. E tem tantas maneiras da gente se valorizar e do nosso companheiro, da nossa companheira poder ver isso na gente, né? Porque a nossa autoestima muda, o nosso modo de ver o casamento, de ver a vida muda. Então isso é algo muito, muito importante, essencial no casamento, é a gente entender o nosso valor, né? Principalmente porque Deus diz que nós somos como pedras preciosas, né? Então temos muito valor mesmo. Olha, muitos casamentos mesmo, tá? É uma taxa bem alta de casamentos que acabam por frustrações, por uma das partes pensar que não é valorizada. E claro que existe sim, tá, gente? Existe muitos também que não valorizam, né? A pessoa pode ser muito boa, pode fazer o que for, mas não valoriza. Só que existe também a parte onde você pode lutar pelo seu casamento, que é se valorizando. É uma das formas de você fazer funcionar o casamento, é se valorizando. Então, isso faz com que o casamento acabe, porque, como eu disse para vocês agorinha, você não acha que a pessoa te dá valor, aí você fica frustrada, você fica reclamona, você cobra muita atenção, cobra muito carinho, cobra muito isso, muito aquilo, e você tá sempre no mesmo lugar, você não procura sair e fazer algo para melhorar aquela sua situação, né? Você vai deixando aquilo acabar com o seu casamento dia após dia, você vai deixando aquela sensação de não valorização acabar com você, porque a tendência dessa não valorização é abaixar seu autoestima, é te deixar sempre para baixo, você não ter forças para sair do lugar, você não ter forças para fazer nada, e você tá sempre jogando a culpa ou cobrando do seu parceiro. Mas a partir do momento que você... Tô falando isso porque com propriedade, tá? Porque, como eu disse pra vocês, eu já passei por isso. Mas a partir do momento que você entende quem você é, que você entende o seu valor e que você sabe que é capaz de sair e de realizar o seu sonho e de fazer a coisa acontecer na sua vida e de ser uma mulher mais independente ou um homem mais independente e de se cuidar e de fazer diferente, de fazer a diferença, você vai ver que o seu casamento muda e a sua vida vai mudar assim, ó,
da noite pro dia, porque você entendeu, mas não adianta eu falar para você tudo isso e você não entender o seu valor, entendeu? Porque você precisa entender isso junto comigo, assim como eu entendi. Você precisa entender ao ponto de que se um dia essa pessoa que está do seu lado não te valorizar, você falar assim, poxa, ela perdeu uma pessoa incrível, né? É você ter essa confiança em você, porque você não pode também deixar com que situações, palavras te coloquem lá embaixo, te desvalorizem, te desrespeitem, porque nós temos o direito de absorver o que queremos. Então, se uma pessoa chega para você, eu vou dar um exemplo esses dias aqui que eu vi num vídeo, muito, muito bacana isso também. É a mulher falando que sobre a valorização, né? Mas só mais da mulher. Que chega uma pessoa e fala pra você assim, fala pra mim, nossa, Thaisa, mas que blusa bonita, você tá tão bonita hoje. Ah, não, para, são seus olhos, né? Aí, ou se não, chega e fala, nossa, que blusa bonita, nossa, comprei tão gasto, foi R$2. Um exemplo, né? Porque tem blusa de R$2. Então você tá te desvalorizando, você tá se desmerecendo, entende? Você não pode aceitar isso. Você aceitar que vem esse pensamento em você e essa desvalorização. Jamais. Quando alguém fizer um elogio para você, o seu esposo, qualquer pessoa que seja, você deve falar muito obrigada. Entendeu? A partir do momento que você fala obrigada, você aceitou aquilo. Você entende que você tem valor. Você entende que você merece aquele elogio. Entendeu? Então, esse é a valorização. É o que nós precisamos entender hoje. O que falta muito, muito nas pessoas hoje, nos relacionamentos hoje, é essa falta de valorização, essa falta de realização pessoal, realização como pessoa. É a gente entender quem nós somos, quanto é o nosso valor, né? E isso causa muitos atritos, muitos conflitos, porque se nós não entendemos o nosso valor, nós queremos buscar sempre algo a mais, um elogio ou um valor, ou que a pessoa nos valorize, e a gente fica sempre cobrando, né? Como eu disse. Mas quando a gente entende isso, é outra coisa, é outra realidade, tá? Então, o seu esposo vai passar a te olhar de outra forma, a sua esposa vai passar a te olhar de outra forma, ele vai te admirar, porque ele vai ver que tem algo diferente em você. Parece que, de repente, você é uma mulher decidida, uma mulher independente, uma mulher interessante, ou um homem, tá? Uma mulher interessante, e ficou diferente, você parou de depender tanto. E quando a gente não se valoriza, isso gera aquela dependência emocional da outra pessoa, sabe? E não tem que ser assim. O casamento, ele foi feito, né, como duas pessoas por livre e espontânea vontade foram lá e se casaram, com a promessa de fazer o outro feliz, né? Então, se você é feliz com você, você vai conseguir fazer seu esposo feliz. Mas se você não é feliz com você, se você não se respeita, não se valoriza, não entende o seu valor, não entende o quanto a felicidade está aqui dentro, está aqui no agora, você não vai conseguir fazer o seu esposo, a sua esposa feliz. Então o seu casamento ele vai estar sempre barrado nesse nível aí, até você entender isso e passar adiante, né? Que é a nossa felicidade. Que esses dias mesmo eu estava até falando com meu esposo sobre isso, sobre a felicidade. A felicidade ela não está no amanhã e nem no ontem, ela está hoje. Hoje nós temos que viver e enxergar cada detalhe que nos faz feliz. O que nós temos hoje é você parar e olhar e falar, poxa, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho meu esposo, ou se eu não tenho, ok, mas eu tenho Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, e você tem que viver hoje
Claro, você tem que fazer os seus planos e correr atrás do seu futuro, mas não viver lá no futuro, vocês estão me entendendo? Porque se você vive lá no futuro, você nunca consegue viver aqui agora, né? Então a gente tem que pensar nisso. Gente, isso foi só uma reflexão que eu fiz aí com vocês, mas voltando ao nosso assunto, né? Sobre o respeito, né? Sobre o respeito, tá? Sobre o merecimento, sobre a valorização. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui, que vocês entendam isso de coração, tá? De coração mesmo, como pessoas, você ter essa transformação, passar por isso aqui dentro, é você entender que você tem o seu valor, que você precisa se respeitar, que você precisa se cuidar, que você precisa ser mais um pouco do que você está sendo hoje, né? Do que você vai ser amanhã. É você gostar de você como você é você olhar no espelho, olha no espelho e fala: eu mereço, eu sou forte, eu sou corajosa porque Deus diz que eu sou, né? Eu tenho meu valor, eu mereço respeito, eu mereço que me valorizem, eu mereço realizar os meus sonhos, eu vou conseguir. É você olhar e falar: nossa, poxa, mas como você é bonita, como você... Nossa, fulano, ó, eu vou me olhar no espelho e falar: poxa, Thaís, como você tá bonita hoje, como seu cabelo tá bonito, como seus olhos são bonitos. É você começar a falar palavras de bem para você, palavras positivas para você. Esquece toda essa negatividade, né? Essa desvalorização. Começa a se valorizar, a entender quem você é, que você é filho, é filha de um Deus vivo, que você é filho e filha do Rei e você merece mais, né? Você não precisa viver sempre no raso, né? Você pode ir adiante, você pode ir além. Isso é muito importante que a gente entenda que é o nosso valor. E o tema que é: por que meu companheiro não me dá o devido valor, nossa, gostei de falar agora, o devido valor que eu mereço. Um dos motivos são esses, porque ele olha para você e ele vê que você não se valoriza. Ele olha para você e fala: poxa, essa mulher, esse homem só sabe reclamar, mas ele não sai do lugar, ele não faz nada. E uma das coisas é um dos maiores conflitos, porque você deixou de ser uma pessoa interessante, né? Você deixou de ser uma pessoa que chama atenção, porque você não se valoriza, nem você reconhece o seu valor. Como que você vai pedir para o seu esposo e sua esposa reconhecer, né? Esse é um fato. Então você primeiro tem que saber o que você merece, o que você precisa, o que você tem que fazer por você, quem você é. Você tem que entender isso, para depois o seu esposo, a sua esposa começar também a te olhar dessa forma que você se vê. Porque eu fico, sabe, depois que eu entendi isso, eu comecei a ver que o meu esposo, ele começou a me elogiar mais, né? Ele começou a falar: poxa, ele tem a linguagem dele de falar, né? Mas ele fala: nossa, amor, você é muito boa nisso, você faz isso, você faz aquilo, você consegue isso. Então eu comecei a ver que era diferente, né? Mas sabe por quê? Porque eu entendi que eu mereço, que eu preciso ser valorizada. Eu entendi o meu valor, eu entendi meu valor como pessoa. E eu comecei, quando você entende uma coisa, né, que você tem aquela clareza do que é aquilo, de quem você consegue passar isso para as pessoas naturalmente, né? Você consegue passar segurança, você consegue ter uma postura diferente. Então eu comecei a olhar ali, sabe, depois que eu mudei, o meu esposo começou a ter outro comportamento comigo, eu comecei a ver que realmente é muito difícil você olhar para uma pessoa que está sempre na posição assim de vítima, e eu não consigo, eu não posso, você não me dá atenção, você não faz isso, você não faz aquilo. Então realmente é complicado a gente viver, né, com uma pessoa que não é interessante, né? Uma pessoa que não entende o valor,
Porque uma pessoa, quando ela entende o seu valor, ela é bem interessante, né? Se torna uma pessoa mais interessante. E isso eu tenho um pequeno aqui testemunho para vocês de um casal onde a moça me procurou e disse que ela tinha perdido a autoestima dela, ela já não tinha mais forças nem pra se maquiar, pra fazer as unhas, nem nada. E eles não tinham nem filhos ainda, né? Mas o esposo dela, de alguma forma, parou de olhar pra ela, parou de dar atenção pra ela e já não queria mais nem saber, né? Nem quando os dois, nem à noite, depois são os dois. Não queria mais, assim, estar muito junto com ela. E a gente foi conversando, e eu perguntei pra ela, mas como você se vê hoje? E ela me descreveu muitas coisas negativas sobre ela. Eu falei, você se valoriza? Ela disse, não, Thaís, eu não me valorizo porque eu já não tenho mais forças. Não tenho mais força para buscar isso, essa valorização. Eu não consigo. Mas então, com meses, né, que a gente ficou conversando e passando por um processo, hoje que eu digo hoje, mas né, um tempo atrás, mas é um modo de dizer. Ela me disse, Thaisa, tudo mudou. O meu marido começou a me ver de forma diferente, ele começou a me notar, ele começou a dizer, nossa, como eu estou linda, como eu estou cheirosa, como ele se orgulha de mim, porque ela começou a colocar em prática o sonho dela. Ela começou a se exercitar, ela começou a se produzir mais, a se perfumar mais, ela começou a ser mais ativa, porque ela entendeu o valor dela. Ela entendeu o valor dela. E quando ela entendeu isso, o esposo dela também conseguiu entender e ver isso nela. E começou a elogiar ela pelo trabalho que ela estava fazendo e tudo. Então, esse é o que nós temos que entender e nos valorizar, né? Então, a nossa valorização, ela tem que partir de nós primeiro, tá bom? Porque Deus já nos valoriza, né? Agora, nós temos que entender essa palavra onde Deus diz isso, que nós temos valor, né? E nos valorizar, quando eu digo nos valorizar, é em muitas áreas das nossas vidas, como eu disse aqui, é físico, é interno, é profissionalmente, é tudo, tá? E, bom, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá, dessa live. Agradeço muito, né, vocês estarem aqui, tirar um tempinho para ouvir, mas eu acredito que são conversas que a gente tem que acrescentam muito na vida da gente, né? Acrescenta bastante, porque a partir do momento que a gente entende isso, muda a vida da gente, que a gente já não é mais o mesmo, nós não somos mais os mesmos quando a gente entende o nosso valor, né? Então, bom, eu espero no fundo do meu coração que você tenha entendido que você tem um imenso valor e que você possa mudar isso no seu relacionamento hoje, que você possa ter uma postura de vencedora, de valorização, de respeito. E faça isso por você, faça isso pela sua família, pelo seu casamento, tá bom? Bom, é isso que eu tenho aqui para vocês hoje, que é uma palavra incrível, porque é uma das coisas que mais afeta, gente, o ser humano, os relacionamentos. Então eu acredito que isso pode somar muito na sua vida, tá? Então nós vamos ficando por aqui também, tá? Então um beijo e fiquem com Deus. Como não teve, deixa eu ver aqui, não tivemos aqui perguntas, mas como esse vídeo vai ficar no ar, tá? Vai ficar aqui na página. Você pode deixar suas perguntas que eu vou responder. Se você quiser também mandar em inbox, você pode mandar que eu também vou responder. Se você quiser trocar uma ideia lá, conversar sobre alguma coisa em particular, pode me chamar lá também, tá bom? Então um beijo e fiquem com Deus, tá?